está cada vez mais doente. Estamos vivendo numa era com maior número de doenças emocionais, doenças físicas e pessoas pobres de espírito buscando algo para tapar esse vazio. E isso vem se espalhando e tomando conta de tudo e todos, como uma praga que não podemos ver aos olhos nus. Precisamos de uma nova lente. Pessoas andando em círculos procurando desesperadamente uma cura. As técnicas que funcionavam antes ficaram ultrapassadas. Mas existe uma nova tecnologia, uma ferramenta sagrada de quinta dimensão, capaz de fazer você acessar a fonte criadora e decretar curas instantâneas em você e nas pessoas que você ama. Eu acredito que um dia vamos viver em um mundo onde todos terão acesso à cura e vamos acessar a verdadeira prosperidade. Porque quando nós nos curamos, direta e indiretamente, estamos curando o mundo. E quando curamos os outros, na realidade, estamos curando a nós mesmos. Mas para que esse dia chegue, precisamos levantar curadores, formar healers, pessoas dispostas a lutar contra tudo que aflige o ser humano. Por isso, precisamos unir forças. Vamos, um pouco a cada dia, levar essa cura que o mundo precisa. Somos a última esperança. Vamos juntos curar o mundo, evoluir e prosperar. Meu nome é Carolina Vieira. Eu tinha um embate profundo, psicológico, emocional. Bom, depressão, acabou. Trauma de infância, acabou. Foi a primeira coisa que foi trabalhada. Me aconteceu algo muito difícil aos 8 anos. Posso falar assim com alívio que acabou choque celular, acabou o trauma, né? Olha quanto tempo já passou dos 8 aninhos e eu carregava um peso gigantesco, quantas outras coisas difíceis aconteceram a partir daquilo, que não havia sido resolvido. 18 anos de terapia, não chegou nem perto de resolver. Só que com Energy Healing está terminado. Fora isso, que a minha vida não para de melhorar. E eu tenho testemunhos vivos. Então, no corpo físico, mental, emocional, espiritual e material, temos muitas mudanças. Cura de uma doença bem séria de câncer. Tive a oportunidade, a pessoa me permitiu fazer um envio de cura para o câncer. Eu tive a resposta que os exames mostram que não tem mais essa doença. A eficácia do curso, a aplicabilidade, a quebra de paradigmas e a mudança de vida é concreta, evidente, absoluta. Então, gente, se permitam. Sim, de fevereiro, minha mãe ficou muito doente. O primeiro laudo era que ela estava com neoplasia no pâncreas. E aí o médico falou para mim que seria 90% da doença. Então já estaria num quadro assim bem difícil de tratar, né? Eu perguntei, doutor, mas 90% não é 100, né? Ele não é 100, mas 90% é mais de 50%. Falou para mim, se você tem fé em Deus e você conhece outras práticas, né? Então assim, use-as. Então eu comecei a usar, né, as práticas do Energy Healing, enviando as curas necessárias, tratando os sintomas, tratando o próprio nódulo, né, tratando o estômago, o intestino, que segundo eles a alimentação da minha mãe do estômago não podia mais passar para o intestino. Usei amor incondicional em tudo. Os últimos diagnósticos dela não aparecia mais o tumor e a ressonância que foi feita tirou qualquer dúvida, não existia mais tumores. Minha mãe está em casa, ainda um pouco fraca, mas já fiz aplicação de vitaminas também, porque eu aprendi no curso. Quem tiver alguma dúvida, que queira entrar no Energy Healing, entre. É muito bom e é muito simples. Sou terapeuta healer da turma 11. Eu sempre falo que de toda essa egrégora, de toda essa turma, terapeuta healer, eu fui a mais improvável de todas, pois não tenho formação nenhuma. Não tinha sequer
um diploma de ensino médio e fundamental. Depois que eu conheci o Energy Healing e quis me formar como terapeuta, comecei a estudar. Fiz a prova da formação do ensino fundamental pelo ESEJA, passei. Estou estudando para o ensino médio desse ano, que com certeza vou passar também. Trabalho como diarista e quero fazer essa transição de carreira ainda esse ano, como Energy Healing. As curas que mais me impactaram, tantas que já fiz, mas as que impactaram foi a do meu pai, que foi diagnosticado com câncer no intestino, logo no início do meu curso, mandado para casa para morrer já na semana seguinte, pois não tinha mais o que fazer. E na mesma semana eu enviei a cura e na semana seguinte ele tirou a sonda. Na semana seguinte tirou fralda, na semana seguinte começou a se alimentar, na outra semana começou a andar. E hoje ele está bem, vivo, saudável, curtindo a vidinha dele, que ele tanto ama, debaixo do velho pé de juazeiro lá no sertão do Ceará, sem sentir dor nenhuma. Meu pai, ele teve um derrame cerebral. Ele estava na zona rural, 250 quilômetros de distância de uma emergência. Ele ficou 5 horas esperando atendimento. Ele teve perda da visão, perda dos movimentos. Minha irmã me pediu a cura, me deu a permissão para mim mandar a cura para o derrame, mandei a cura para o derrame, mandei suporte para o carro que estava trazendo ele, mandei suporte para o hospital, para toda a equipe do hospital. Meu pai foi muito bem atendido, foi atendido rápido. Os médicos falaram que só sobreviveu porque trouxemos ao hospital a tempo. Mas eu sei que foi graças ao Energy Healing. Foi mandando energia, amor incondicional, reforcei a cura. No segundo tomografia não apresentou mais derrame, só que ele tinha sequela. Meu pai já não estava mais andando, tinha sequelas, tinha a visão que ele tinha perdido, as duas visões, ele não ficava em pé. E os médicos mandou para casa para procurar um profissional para fazer o tratamento. E chegou em casa, eu fiz a cura das sequelas. E no outro dia meu pai recuperou tanto a visão quanto a sequela do corpo, né, que ele tinha perdido. Então meu pai ficou 100%. Então foi para mim um verdadeiro milagre. Muito obrigada por tudo, André. Porque se não fosse o Energy Healing, eu acredito que eu tinha perdido meu pai. Eu fui fuçar na internet, como se diz, né? E de repente apareceu uma propaganda do Curato. Eu fiz o Curato e já começou a mudar muita coisa. Eu sempre estava em busca da minha missão de vida. Eu sempre dizia, para o mundo que eu quero descer. Eu me sentia uma pessoa diferente. Eu me sentia excluída, né, da sociedade. Eu parecia que eu não era desse planeta. Eu sempre achava que eu ainda tinha uma missão, eu ainda tinha alguma coisa para aprender. E eu estava nessa busca. E eu não estava errada. Hoje eu me sinto realizada, eu sei que eu estou na minha missão de vida. Então eu me encontrei, eu virei a chave no Curato. É todo dia uma gratidão. É muito, muito bom cuidar de pessoas, né? Cada atendimento que eu faço é uma vitória. Eu tenho muita coisa já que aconteceram. Muitas manifestações para pessoas que deram certo, muitas curas emocionais, muita cura na linha do tempo, muita cura da criança interior. Então isso tem transformado a vida das pessoas e me transforma cada dia mais. Me dá mais sede de aprender, me dá mais sede dessa busca, da busca de expandir esse conhecimento para mais gente, para convidar mais gente para ser o terapeuta healer também. Porque o nosso mundo precisa de ajuda. E dali para frente eu disse, é isso que eu quero. E dali para frente eu já coloquei, eu sou terapeuta. O mundo está cada vez mais doente. Estamos vivendo numa era com maior número de doenças emocionais, doenças físicas e pessoas pobres de espírito buscando algo para tapar esse vazio. E isso vem se espalhando e tomando conta de tudo e todos, como uma praga que não podemos ver aos olhos nus. Precisamos de uma nova lente. Pessoas andando em círculos procurando desesperadamente uma cura. As técnicas que funcionavam antes ficaram ultrapassadas. Mas existe uma nova tecnologia, uma ferramenta sagrada de quinta dimensão, capaz de fazer você acessar a fonte criadora e decretar curas instantâneas em você e nas pessoas que você ama. Eu acredito que um dia vamos viver em um mundo onde todos terão acesso à cura e vamos acessar a verdadeira prosperidade. Porque quando nós nos curamos, direta e indiretamente, estamos curando o mundo.
E quando curamos os outros, na realidade, estamos curando a nós mesmos. Mas para que esse dia chegue, precisamos levantar curadores, formar healers, pessoas dispostas a lutar contra tudo que aflige o ser humano. Por isso, precisamos unir forças. Vamos, um pouco a cada dia, levar essa cura que o mundo precisa. Somos a última esperança. Vamos juntos curar o mundo, evoluir e prosperar. Alô, 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 alô! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro, nossa terceira aula do Curatlon. Uau! E aí, turma, como é que vocês estão? Como é que está sendo? Como é que está a sua semana? Estamos no terceiro dia, hoje é quarta-feira, terceiro dia de Curatlon e a energia está nas alturas. Uau! Como é que vocês estão se sentindo? Vocês assistiram às aulas anteriores? Isso é importante. Se você está aqui, se você está chegando agora, olha, já tivemos 2 aulas antes, você fica aqui agora e depois você volta lá para assistir. As aulas do Curatlon ficam abertas durante a semana, mas todo dia tem uma vivência incrível. Por falar em todo dia tem uma vivência incrível, a vivência de ontem foi surreal. Os relatos, os resultados, quantas curas, quanta emoção, quantos traumas, quantas crianças com feridas curadas, né? Como é que foi? Como é que foram os resultados? Como é que está sendo até agora? Manda aí, compartilha a sua experiência até agora. Não perdi 1 minuto. Show! Show, é isso aí. O negócio está... Me fala uma coisa. Você está se conectando com essa missão? Você está se conectando com esse chamado para despertar este poder que existe dentro de você, para dominar este poder espiritual e poder fazer a diferença na vida de todas as pessoas ao seu redor, inclusive começando pela sua própria vida. Você está se conectando com esse chamado? Digita aí Futuro Healer. Se você se conectou com esse chamado, se você já sentiu que isso é para você, escreve Futuro Healer, se você quer fazer parte dessa egrégora, dessa tribo, desse movimento. Manda aí, vamos ver. Futuro Healer, tamo junto. Tamo junto. É isso aí. É isso aí. Então, lembra de deixar sua curtida, compartilhar a live. Curte, compartilha, showzeira, showzeira, tamo junto. Esse movimento que só cresce faz... Uau, muita diferença que a gente está fazendo no mundo, começando pela sua vida, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula dessas 7 aulas do Curatlon, onde você está descobrindo como você pode dominar o seu poder espiritual para realizar curas e operar verdadeiros milagres na sua própria vida, na vida das pessoas que você ama, nos seus clientes, usando o Energy Healing, a tecnologia dos milagres. O Curatlon é muito mais do que um simples curso ou um simples evento. Ele é o despertar do seu poder. Tudo que você precisa para transformar a sua vida e a vida de outras pessoas está dentro de você já. O Energy Healing é apenas a ferramenta para liberar esse poder. O poder, como você já viu, ele não vem de nós, ele emana da fonte, do Criador. Mas o Energy Healing, as macros energéticas, te dão esse acesso direto ao Criador, para fazer essa coisa movimentar e acontecer, né? Então, se alguém tem dúvida, mas André, será que eu tenho esse poder? André, será que eu tenho esse dom? Você tem. Você tem a capacidade de se conectar. Sim. Especialmente com as macros energéticas, tá? Com essas macros energéticas de 5ª dimensão. Muito bom. Então vamos lá. Só lembrando aqui, na aula 1, se você não assistiu, ou se você assistiu, relembrando, na aula 1 você viu a fórmula para realizar milagres. E a gente fez a cura de dores, cura instantânea de dores e limpeza dos chakras, desbloqueio dos chakras. Na aula de ontem foi o dia de fazer o teste muscular, aprender a fazer o teste muscular e curar a criança interior. E hoje é dia de trabalhar
ciência e espiritualidade. Juntar esses dois, eu vou te mostrar os experimentos científicos que provam e explicam como os milagres acontecem através do Energy Healing. E a gente vai fazer uma cura de ambientes, uma limpeza energética de ambientes e cura para pets, além de, como todo dia, fazer o envio de cura para o sono, tá? Aliás, vocês estão dormindo bem? Tá tudo tranquilo, né? Essa semana é só alegria, só alegria. Muito bom. Ciência e espiritualidade. Para muita gente, quando você junta essas duas coisas na mesma frase, fica esquisito. Peraí, ciência e espiritualidade não se combinam, é igual água e óleo, né? Não se combinam. Mas você vai ver como isso funciona. Mas antes eu quero explicar o que é espiritualidade. Então, espiritualidade é a propensão humana a buscar significado para a vida, propósito e conexão com algo maior do que si mesmo. Percebe? Espiritualidade é algo maior do que religião. Espiritualidade é essa necessidade que todos nós temos de buscar significado, buscar um propósito, buscar uma conexão com algo maior. Ponto. Isso é espiritualidade. É entender o invisível, é buscar sentido, tá? Religião é o como eu chego lá. Religião, existem milhares, literalmente milhares de religiões, apesar de algumas poucas serem as mais conhecidas e difundidas, existem milhares de religiões. Religião é o como. Espiritualidade é o quê? O que eu quero? Me reconectar com a fonte. Ponto. É explicar, buscar a verdade, explicar qual que é o sentido disso tudo. A religião me fala como eu vou me reconectar com a fonte. Ela tem regras, ela tem dogmas, ela tem padrões, doutrinas, práticas, crenças específicas que vão falar, isso é assim que você faz. Ponto. Então a espiritualidade é algo mais livre, mais aberto, mais amplo. A religião é mais engessada. Importante, extremamente importante, mas ela é mais engessada. Então o que a gente está trabalhando aqui é a espiritualidade. Independente da religião, a gente trabalha espiritualidade, algo mais amplo, mais aberto, e não vai interferir na religião. Tá? Então quando a gente está falando aqui de espiritualidade, é disso. Dessa coisa, dessa busca por reconexão, essa busca por algo maior, essa busca pela fonte, independente do nome que a gente vai dar. Tá? Então, ciência e espiritualidade têm uma busca em comum. Ambas buscam respostas sobre a natureza da vida e do universo. Ou seja, tanto a ciência como a espiritualidade buscam a verdade, buscam conhecer a verdade. Agora, a ciência ela tem um caminho. E muitos cientistas caem também numa religião da ciência, né? A ciência acaba virando uma religião, cientificismo, né? Por quê? Porque acreditam, né? Tem tantos dogmas, tantas crenças e muitas vezes são tão fechados que ficam só naquilo e não enxergam, e acabam esquecendo a busca da verdade porque estão focados só no dogma, só naquela crença fechada, quadrada, né? Naquele quadradinho. Muito bem. Mas a ciência, qual que é o caminho que ela usa? Ela se baseia em observação e experimentação para explicar fenômenos físicos e biológicos. A ciência está preocupada com a matéria. A ciência está preocupada com o que pode ser mensurado. E aí, um levantamento que eu já faço não é porque a ciência não provou ou a ciência não explica que não é real. E eu posso te trazer um exemplo claro disso. O amor. Pensa no amor que você tem por alguém. O amor por um filho, o amor por uma pessoa querida. Como é que você explica esse amor? Cientificamente, como é que você explica, como é que você mensura esse amor? Não se mensura. Você pode até falar que o amor gera uma descarga química no corpo, hormonal, maravilha. Mas como é que você explica a intensidade do amor? Não se explica. Como é que você explica o sentido do amor? Não dá para explicar, é inexplicável. E ainda assim, apesar do amor não ser científico,
Né? O porquê você faz, porque você ama alguém, você faz coisas que são completamente irracionais. E não é científico isso, e não dá para ser, não cabe dentro da metodologia científica explicar o amor. Não cabe. Mas o fato de não caber não significa que não é real. Não significa que não é real. Tá? Então é importante entender que a ciência tem o seu, a ciência, né, dentro dessa ideia, tem a sua função e tem a sua utilidade, a sua importância. Mas nem tudo é possível de se explicar. Então, a espiritualidade, ela vai além da ciência. Muitas vezes a espiritualidade, ela explica conceitos, explora a dimensão subjetiva da existência, coisa que a ciência, na metodologia científica, não consegue observar através de observação e experimentação de fenômenos físicos e biológicos. E o que não é físico e biológico? Né? Como é que a gente explica isso? Então, está aí a espiritualidade, dimensão subjetiva da existência, envolvendo as experiências pessoais de conexão, propósito e transcendência. Tá? Então, são duas visões diferentes de mundo, duas formas diferentes de se buscar a verdade, mas que eu vejo como duas faces da mesma moeda. As duas se complementam e cada uma traz a outra coisa que ela não pode. Então elas são complementares. Ciência e espiritualidade são complementares. Por muito tempo, isso andava junto. Na história da humanidade, ciência e espiritualidade andou sempre junto, até que há uns 300 anos atrás, mais ou menos, houve uma ruptura, quando surgiu a metodologia científica, René Descartes, e foi separado isso. O René Descartes fez um acordo com o Papa na época, e o Papa falou assim, ok, você pode abrir os cadáveres, porque era proibido, na época, dissecar cadáver, que era importante para a metodologia científica, abrir o cadáver para entender o que tem aqui dentro. Né? Vamos descobrir as partes, vamos conhecer as partes para conhecer o todo, metodologia científica. Então, o Papa falou assim, ok, você pode abrir os corpos, você fica com os corpos físico, mas permita que a psique fique com a igreja para salvação, né? A alma fique para a salvação da igreja. Então, a psique, as emoções, a mente e o espírito ficaram separados. Por isso que na medicina, ele olha o corpo, não se trabalha emoções, mente e espírito. Né? Então, essa ruptura aconteceu lá atrás. Só que esses dois campos, ciência e espiritualidade, estão reaproximando, eles estão voltando, porque não tem como, eles convergem. Né? As descobertas científicas acabam descobrindo que, opa, peraí, existe algo a mais aqui, não tem como. Né? Na física quântica, por exemplo, mostrando que a matéria é energia na sua essência. Que a matéria, aquilo que a gente sente, experimenta, é espaço vazio. Uau, 99% da matéria, 99,999% da matéria é vácuo, é espaço vazio, é energia em movimento, né? É vibração, abrindo espaço para compreender como as intenções e os pensamentos influenciam a realidade. Física quântica, ciência falando isso. Tá? Então, e esse é um princípio explorado por práticas espirituais, como a que a gente faz aqui. Neurociência, epigenética já revelam que as nossas crenças e emoções influenciam a saúde e a expressão genética. A expressão... Espera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pera aí. Cadê? Aê, expressão genética, né? O gene, quando a gente fala de epigenética, a gente está falando que as crenças determinam os genes, né? Eles são mais importantes do que os fatores ambientais. Então, se alinhando essa ideia da ciência, se alinhando essa reprogramação mental e a espiritualidade voltada para a cura interior.
Campo da psiconeuroimunologia. Psiconeuroimunologia, ciência que estuda as inter-relações entre o sistema nervoso, o sistema imunológico e processos psicológicos. Percebe? Psicologia transcendental, que integra estados alterados de consciência e experiências espirituais, reconhecendo seu impacto positivo na saúde mental e no crescimento pessoal. Ou seja, a união dos dois campos oferece uma visão integrada do ser humano, mostrando que a transformação e a cura envolvem tanto o corpo físico, quanto as emoções, a mente e o espírito. Tanto o corpo físico, quanto emoções, mente e espírito. Não dá para ignorar, não dá para deixar de lado um. Tudo faz parte de uma coisa só, né? Tudo faz parte, é tudo junto e misturado. Muito bom. Faz sentido? Então, não tem como falar de ciência sem espiritualidade, não tem como falar de espiritualidade sem ciência, né? As duas coisas têm que andar juntas. E quando a gente anda junto, a coisa realmente funciona. Muito bom. Olha só, eu quero te falar agora 4 fundamentos do universo, como que tudo funciona, tá? Isso é extremamente importante. 4 fundamentos do universo. Primeiro fundamento: existe um campo de energia conectando toda a criação. Isso, fundamento científico, tá? Já ficou comprovado que existe um campo de energia conectando toda a criação. Então, isso a gente pode falar dos campos quânticos, que são partículas que estão em constante troca de energia e informação, mesmo a grandes distâncias, através do que se conhece como emaranhamento quântico. A gente pode falar da teoria do campo unificado de Einstein. A gente pode falar sobre a consciência coletiva, que é compartilhar um campo de informação que influencia comportamentos e padrões. Então, é fato. Existe um campo de energia que conecta tudo. Ponto. Segundo fundamento: este campo de energia que conecta tudo desempenha 3 papéis. O primeiro papel ele é um receptáculo, ele é um container. Significa que tudo que existe, tudo que é, aquilo que é, tudo que é, ele está dentro, ele está contido dentro deste campo. Nada escapa ao campo. Tudo que existe está dentro do campo. Não existe nada além deste campo. Ponto. Então ele é um container para toda a realidade, para toda a existência, tá? Para tudo aquilo que é. Esse campo, ele desempenha o papel de ponte, ele é uma ponte. Por quê? Ele conecta cada pedaço do campo. Tudo aquilo que é conectado a tudo aquilo que é através do campo. Então, eu sou conectado a você através do campo. Eu sou conectado às coisas, ao cachorro, à Torre Eiffel, ao peixe no mar. Eu sou conectado a tudo. Tudo é conectado a tudo através do campo. As estrelas, Marte, tudo. Tudo é conectado a tudo através desse campo. Esse campo conecta tudo e todos. E o terceiro papel ele é um espelho para as nossas crenças íntimas. Um espelho para as nossas crenças íntimas. As escrituras védicas, estamos falando aqui de mais de 5.000 anos atrás, já falavam de um campo unificado de pura consciência que permeia tudo. Ele já falava disso, de uma grande teia, né? A tradição antiga já falava de uma grande teia da criação. Então, permeia tudo, sendo que nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças são perturbações no campo. Então, o campo, ele seria imóvel e suave. Este campo de infinitas possibilidades, este campo perfeito e abundante, seria suave, tranquilo. Mas aí existe nós com egos, né? Com egos. E esses egos fazem a gente ter pensamentos, sentimentos, emoções, crenças limitantes, um monte de problema, um monte de sofrimento, um monte de desejo, e isso gera um distúrbio no campo.
um distúrbio na matriz. Então, nós somos um distúrbio da matriz. Então, aquele campo que é de infinitas possibilidades e que seria suave, pleno e estável, ele é um caos, ele é caótico porque nós estamos lá. Por quê? Porque nós espelhamos, o campo espelha as nossas crenças íntimas. Lembra quando eu falei ontem sobre a nossa realidade ser um reflexo direto do que está aqui dentro? Nossa realidade é o campo. Tudo que existe faz parte do campo. O campo, imagina que o campo é uma grande impressora 3D. O campo é uma grande impressora 3D. E ela imprime o quê? Aquilo que está programado aqui dentro. Simples assim. Então, se eu estou programado escassez, doença, dor e sofrimento, o que vai ser impresso? Né? Simples assim. Se você está no seu computador e você começa a pesquisar lá uma imagem, e aí você acha uma imagem, por exemplo, do Grito. Sabe aquele filme, aquele quadro, O Grito, do Mush? Né? Sim, o sujeito lá que cortou a própria orelha, né? Você pega aquele grito e aí você imprime. O que tem lá? Você tem aquela angústia, aquela agonia, aquele desespero. A imagem que você vê é aquilo que você procurou. E aí vai imprimir o quê? Vai imprimir o grito, o desespero, a angústia. Agora, se você está pesquisando algo belo, algo bonito, algo divino, você imprime o divino. O problema não é a impressora. O problema é o que você está programado para mandando imprimir. Então, a nossa realidade, né, o campo é um espelho para as nossas crenças íntimas. Um espelho para o que está programado aqui dentro. Então, se a gente vive na escassez, dor, sofrimento e doença, é porque nós estamos programados para isso. E o campo só está refletindo no espelho aquilo que está programado. Né? Então, muito bem. Então, ele é um container, uma ponte e um espelho. Os três papéis do campo. Terceiro fundamento do universo. O campo está em toda parte e é holográfico. O que significa isso? As partes estão ligadas entre si e cada uma espelha o todo em escala menor. Olha só. O que significa ser holográfico? Holográfico a qualidade da holografia, o ser holográfico. Imagina que você tem um quadro, um pôster bem grande de um desenho de uma maçã. Tá? Você tem um quadro enorme do desenho de uma maçã. Vamos imaginar aqui, essa tela aqui, 75 polegadas. Tem uma maçã aqui dentro. Imagina que eu pego e eu corto isso aqui em 100 pedacinhos. Corto essa tela em 100 pedacinhos e deixo uma telinha desse tamanho assim. O que você imagina que você vai ver aqui? Ora, se for do jeito que está, você vai ver um pixel. Né? Você vai ver um pixel, você vai ver um quadradinho vermelho. Só que o fato dele ser holográfico, quando eu quebro, cada pedacinho, ele contém a informação do todo em escala menor. Então, se essa televisão fosse holográfica, se eu pegar só um quadradinho dessa televisão, eu vou ver o quê? Uma maçãzinha pequenininha. O todo em escala menor. Olha só. Então, vamos lá. O universo é holográfico. O universo, o campo é holográfico. O campo contém tudo. Tudo que existe, tudo que é. E quando eu falo tudo que existe, tudo que é tudo que é agora, no aqui e agora, no que já foi, no que é e no que será. Na linha do tempo e no momento, seja aqui, seja em outra galáxia, em outro multiverso. Tá? Tudo, toda a informação da história da humanidade não, muito mais do que da humanidade, do universo, está dentro do campo. Muito bem. O campo é holográfico, significa que a parte contém o todo em escala menor. Significa que cada parte do campo contém a informação de tudo. E aí vem, olha só. Você é parte do campo, não é? Você é parte do campo, porque se você está aqui, você está no campo.
conectado a tudo, né? Você faz parte porque você está contido no campo, você está conectado a tudo e o campo está espelhando as suas crenças íntimas. Mas você sendo parte e o campo sendo holográfico, você não contém toda a informação do campo todo na parte. Então toda a informação já está dentro de você. Toda a informação já está dentro de você. Cada ponto no espaço e cada ser contém dentro de si uma representação do todo. A informação do todo está dentro de você. Cada célula, cada átomo ou cada partícula contém na sua essência a totalidade do universo. Nada está verdadeiramente separado e cada parte espelha o todo. Está dando para entender isso? Cada parte espelha o todo. O poeta sufi Rumi, ele falava o seguinte: eu não sou uma gota no oceano, eu sou o oceano numa gota. Eu não sou uma coisa insignificante no meio em que me perco na vastidão do tudo. Não, eu sou tudo neste coisinha insignificante. É o todo em mim. Por isso que quando eu me curo, eu curo outro. Quando eu curo outro, eu me curo, porque está tudo conectado, está tudo interligado e tudo faz parte de uma coisa só. Somos todos um. Somos todos um. Começa a fazer sentido isso? Eu sei que é difícil de entender e de compreender, mas a hora que você entende, você fala assim, uau, faz sentido. Então quer dizer que o que está programado aqui dentro acontece fora. E, poxa, mas é tudo uma coisa só, está tudo aqui dentro. No fundo acontece fora, mas está acontecendo aqui dentro, porque tudo faz parte aqui, está tudo aqui. Tudo é interno. E aí, quando a gente for para o Awakening, dentro da formação de Healer, quando você for entender o Awakening, o despertar espiritual, e você descobrir quem você é mesmo, tudo isso vai fazer mais sentido ainda. Você remover o véu que faz você acreditar no falso eu, faz você acreditar que você é algo que não é. E é exatamente essa mentira, a grande mentira, que mantém você no sofrimento. Mantém você no sofrimento e mantém você distante de realizar tudo aquilo que você quer. A hora que você entende isso, tudo muda. Tudo muda. A vida muda, assim, num nível. E não só a vida muda, os resultados mudam, mas a paz interna pode ser alcançada, tá? De verdade. E aí, quarto fundamento do universo. A nossa comunicação com o campo se faz pela linguagem das emoções. Lembra que eu falei para você que não adianta ficar lá vendo a lei da atração e ficar pensando, estou pensando aqui, eu estou querendo, eu estou desejando ardentemente. E aqui eu já faço uma crítica para o Napoleon Hill, né? Apesar dele ser incrível, mas o Napoleon Hill, no livro Pense e Enriqueça, né? Depois mudaram o nome, Think and Grow Rich, Pense e Enriqueça. Mudaram o nome do livro para Quem Pensa e Enriquece. Não, o livro chama Pense e Enriqueça. Ele dá 9 fundamentos, 9 leis, 9 regras para você pensar e enriquecer. E uma delas é o desejo ardente, né? E aí que tá. Não adianta você desejar ardentemente aqui na cabeça. Eu desejo ardentemente, a minha força da minha vontade. Não adianta fazer isso com a mente consciente, racional. O desejo ardente tem que vir daqui de dentro, tem que vir o desejo ardente visceral, o desejo ardente que emana do coração. Se você não desejar com o coração, sem reservas, não vai funcionar. Então as pessoas leem aquilo, o desejo ardente, né? Se você desejar ardentemente, e ficam aqui na cabeça só, não funciona. Então, você vai entender como é que funciona isso. Mas a linguagem, a comunicação com o campo se faz pela linguagem das emoções, tá? Emoções. Muito bom. 3 experimentos. Esses foram os 4 fundamentos do universo. Agora eu vou te falar 3 experimentos que explicam a lógica do milagre através do Energy Healing, tá? Então, olha só. Primeiro, epigenética.
epigenética. Bruce Lipton, muitos de vocês já conhecem, até pelo livro A Biologia da Crença, Despertando o Poder da Consciência, a Matéria e os Milagres. Esse é o nome do livro. Bruce Lipton, biólogo celular, pesquisador de Stanford, um dos maiores nomes da epigenética. Ele fez alguns estudos incríveis e ele mostra o quê? E a epigenética vem para mostrar o quê? A epigenética revela que nós não somos vítimas dos nossos genes. Nós não somos vítimas desse código genético, o que por muito tempo se acreditou, né? A gente teve a era do determinismo genético, ou seja, os genes de um organismo são responsáveis por determinar as suas características físicas, comportamentais e até mesmo aspectos de personalidade. Então, o destino do indivíduo já estava pré-programado no seu DNA. Era o que se acreditava antes da epigenética, né? Eu sou fracassado porque meu DNA é ruim. Eu fumo por causa do DNA. Eu desenvolvo uma doença, eu tenho câncer porque meu DNA está determinado, está escrito no meu DNA, né? Como se o DNA fosse, está escrito, Maktub, escrito nas estrelas. Não está, né? Você tem poder sobre isso, e isso é a beleza desse experimento da epigenética, tá? Nós temos, ele mostra que nós temos a capacidade de transformar a nossa biologia e influenciar os nossos genes e como eles se expressam por meio de hábitos, emoções e crenças, especialmente crenças. Então, o que Bruce Lipton fez com os experimentos dele foi provar que a mente é mais forte do que o corpo. A mente, como você processa as informações, como você decide, né? E a gente fala de hábitos, são escolhas, e as escolhas são determinadas por quê? Pelas crenças. Dependendo do que você pensa, dependendo das suas crenças, você tem certas emoções. E essas emoções vão conversar com o corpo e vão determinar como os genes se comportam. Então, é importante entender que os genes funcionam como um livro de receitas. Aqui eu tenho um livro de receitas da Dona Benta. Muitos de vocês, especialmente no Brasil, devem conhecer o livro da Dona Benta. Esse livro aqui é muito incrível, porque ele tem muitas receitas de galinhada, pizza de alite, olha lá, chutney de manga, pimentões recheados à bolonhesa, purê de cenoura, né? Frango à caçadora, ovos nevados, bacalhau a Zé do Pipo, docinho de freira, beijinho de freira. Beijinho de freira fica esquisito, né? Mas é o nome do coisa aqui, beijinho de freira. Docinho de amendoim, carolinas com creme. Ou seja, os genes funcionam como um livro de receitas, como instruções para criar, produzir proteínas. Ponto. O DNA, ele serve para produção de proteína. Ponto. Só isso, é um livro de receita. Agora, o fato de eu ter esse livro em casa, não significa que eu vou ter que fazer buchada de bode, porque tem aqui a receita de buchada de bode. Mas eu não quero fazer buchada de bode. Não gosto de buchada de bode. Não vai me fazer bem buchada de bode. Então, dane-se que está escrito aqui a receita de buchada de bode. Eu simplesmente não vou fazer. Percebe? Então, o teu DNA, o teu código genético, pode ter uma receita para produzir um câncer. Pode ter uma receita para desenvolver uma doença genética. Tá, se tem a receita, pode ser que saia, mas alguém tem que determinar, vamos fazer isso. Ou não vai fazer isso. Percebe? Então, a epigenética mostra que as nossas crenças não mudam, não vão alterar
o DNA em si. Eles não vão mudar as palavras as palavras que estão no livro, mas eles vão marcar com post-it. Olha, faça essa e essa aqui você não precisa fazer não. Pronto. Faz sentido isso? É isso. E é lindo. E é lindo. Então as nossas crenças determinam como o organismo vai se comportar. E aí eu acho lindo, porque a gente fala assim de células-tronco. Você sabe que nosso organismo, mesmo velho, né, mesmo depois de velho, ainda produz células-tronco. O nosso organismo ainda... vamos fazer uma viagem aqui. Nosso organismo produz células-tronco. Se eu já tenho células-tronco no meu corpo e cientificamente provado que células-tronco produzidas aqui na base da coluna viajam pela corrente sanguínea e vêm formar novos neurônios, provado. Células-troncos vêm e formam novos neurônios. E se eu sei que as minhas crenças, a minha mente determina o comportamento dos genes, por que não por que eu não posso acreditar que, através da epigenética, através das minhas crenças de um trabalho de reprogramação mental, eu não posso determinar que uma célula-tronco restaure um órgão danificado? Produza algo que não está sendo produzido. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Tá? Produza um anticorpo de uma doença. Então, a epigenética mostra isso. E qual que é a conclusão que a gente chega? Qual que é a conclusão que a gente chega a partir disso? Que as nossas crenças determinam as nossas emoções. Isso é fato. Tá? Conforme você tem crenças, você vai reagir de alguma forma. Né? Se você tem a crença de que, ora, isso é perigoso, eu vou ter uma emoção de medo. E o medo vai influenciar como meus hormônios, como minhas células reagem. Se minha crença é, nossa, isso é uma grande oportunidade, que alegria, que festa, vai determinar uma emoção de felicidade. A felicidade determina como minhas células produzem, né? O que elas vão falar? Lembra que eu falei que a célula tem uma membrana celular, é o cérebro da célula? Então, a membrana celular que está em contato com o ambiente externo do corpo, ele está monitorando o ambiente. Espera aí, está vindo o quê? Tá com medo? Está com risco? Ou está tudo legal? Estamos bem? Está tudo fluindo? Vamos, né? Então, ele vai monitorar o ambiente. Conforme ele sente o ambiente, ele vai produzir alguma coisa. Pronto. Produzir uma célula cancerígena ou produzir um anticorpo para uma bactéria, para um vírus, ou restaurar, produzir alguma coisa para restaurar a função que não está funcionando de algum órgão, enfim. Percebe? Então, pela epigenética, ele mostra que crenças determinam emoções e as emoções determinam a expressão genética, a expressão dos genes, o comportamento interno da célula, do DNA. Muito bem. Próximo experimento, Institute of Heart Math, né? O Instituto da Matemática do Coração, foi fundado para estudar as interações entre o coração, mente e emoções. Ponto. E eles descobriram que o coração, ele é muito mais do que uma bomba mecânica, né, que funciona para bombear sangue no corpo. Ele é muito mais que isso. Ele gera o maior campo eletromagnético em termos de amplitude no corpo humano. Então, o coração é o órgão que faz o contato com todo o resto, né? Ele está mandando esse campo eletromagnético. E esse campo, ele não é o prana, não é a aura, não é o chakra, apesar de que está ligado com tudo isso, mas é esse campo. Então, o que a gente percebeu aqui com esse tudo? Estados emocionais positivos geram um campo eletromagnético mais
coerente e eficiente, promovendo harmonia no corpo todo. Isso não só melhora o sistema imunológico, mas a saúde geral. E também influencia a forma como o DNA se expressa e se repara. Então, eles provaram que, conforme as emoções vão emanar um campo eletromagnético pelo coração, pelo órgão coração, que vai influenciar todo o ambiente e o DNA. Então, emoções positivas geram uma expressão mais positiva do DNA e uma reparação do DNA. Imagina que esse livro aqui, ele pode ficar meio velho, ele pode ficar meio rasgado, né? Conforme vai usando, aí rasga, aí cai um pedaço, e aí você vai fazer uma receita, e aí tá faltando um pedaço, aí a receita sai meio capenga, né? Então, emoções positivas fazem o quê? Fazem assim, ora, primeiro, faça receitas boas, receitas positivas, né? Coisas bacanas. E principalmente, vamos manter em ordem o livro, né? Vamos restaurar o livro e deixa tudo prosperando, tudo andando bem, tudo bonito. Emoções negativas, como raiva, medo, ansiedade, geram incoerência no campo eletromagnético do coração, dificultando a eficiência do corpo, o funcionamento eficiente do corpo. E isso prejudica a regeneração celular e enfraquece o sistema imunológico. Então, se as emoções negativas, né, geram essa disfunção, está emanando para o campo essas ondas vibratórias, esse campo eletromagnético, e para o DNA, está afetando negativamente o DNA. Então, esse campo eletromagnético altera diretamente a forma como os genes se expressam, a forma como o DNA se expressa. Vamos falar do câncer aqui, porque é sempre recorrente esse tema. O que é um câncer, se não uma célula muito doida que fica lá se reproduzindo aleatoriamente e sem parar, quando ela já devia ter morrido, né? É isso. Se a célula fica velha, ela morre. O próprio corpo vai lá, ataca, ela morre. Mas não, uma célula cancerígena, ela fica se reproduzindo, ela está muito louca. Por quê? Porque tem emoções que estão afetando negativamente o DNA. Percebe? Então, eles provaram o que aqui? Além das emoções, através desse campo eletromagnético, afetarem o DNA de forma positiva ou negativa, eles afetam as pessoas ao redor, à distância. Então, o meu estado emocional não afeta só o meu DNA, afeta o DNA do coleguinha do lado. E não só o coleguinha que está imediatamente do meu lado, mas com uma distância maior ainda, tá? Então, o que a gente aprende aqui? Que as emoções influenciam diretamente o DNA, a manifestação genética do DNA. E não só o meu, mas de outras pessoas também, à distância. Tá? Vamos lá. Próximo experimento. Poponin e Garayev, né? 2 russos publicaram um estudo, o efeito fantasma in vitro do DNA no vácuo e sua possível explicação racional, publicado na revista Nanobiologia em 1995, né? Apelidado como o DNA fantasma. Então, o experimento realizado por eles trouxe uma descoberta fascinante. O DNA humano pode influenciar partículas fundamentais do universo. Olha só, como é que foi feito o experimento? Primeiro eles pegaram uma câmara de vácuo. O que é vácuo? Vácuo é um espaço que não existe nada, não existe nem gás, nem oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, nada, nenhum gás, não existe absolutamente nada. É literalmente o vácuo, tá? Então, eles pegaram esse vácuo e inseriram fótons nesse vácuo. O que é um fóton? Fóton é a menor partícula de luz, tá? Menor partícula, menor unidade de energia que compõe o universo. Então, lembra que toda a matéria é energia? Então, a menor partícula de energia é um fóton.
Então a gente pode entender que o fóton é o menor tijolinho que compõe o universo todo, que compõe toda a matéria e a realidade. São fótons. Então eles pegaram fótons e colocaram dentro dessa câmara de vácuo. Ponto. E os fótons estavam lá, muito doidos, lá, aleatoriamente distribuídos. Tá? Então, estava lá o vácuo, que não é vazio, estava lá cheio de flutuações de energia e partículas invisíveis. Aí o experimento foi, eles pegaram esses fótons na câmara do vácuo e aleatoriamente distribuídos e colocaram um DNA humano dentro dessa câmara. E algo incrível aconteceu. Os fótons, na presença do DNA, se organizaram em padrões que refletiam a estrutura do DNA. Então, eles colocaram um DNA e aí os fótons, né? Os fótons, essas partículas, micropartículas do universo, se organizaram na estrutura do DNA. Opa, beleza. Então quer dizer que o DNA ele exerce um campo atrator e organizador da matéria. Beleza, até aí está tudo certo. A surpresa foi quando eles removeram o DNA de dentro da câmara e as partículas de fótons, os fótons, continuaram no mesmo padrão. Eles não voltaram para o padrão original. Eles continuaram alinhados, como se o DNA ainda estivesse presente. E esse é o efeito fantasma do DNA. Por quê? Ele não estava mais lá, mas ele continuava exercendo a influência. Ou seja, o que eles entenderam? Que o DNA humano causa uma impressão na matéria, causa uma impressão na realidade. Né? Por quê? Se o DNA humano afeta a menor partícula da matéria, a menor partícula do universo, e causa uma impressão permanente, né? Ele está mostrando que a nossa biologia influencia o ambiente ao nosso redor. Faz sentido isso? Então, a nossa biologia, o nosso DNA influencia a realidade. O DNA humano, a conclusão é, o DNA humano tem a capacidade de moldar a energia e criar ordem na matéria. Ou seja, pensamentos, emoções e intenções têm um impacto direto na realidade. Ou seja, o DNA humano, o DNA, influencia a matéria e a energia, mostrando que a realidade pode ser moldada a partir de dentro de nós. Então, o DNA influencia diretamente a matéria e a realidade, né? Porque ele influencia diretamente a energia da qual o mundo é feito, tá? Então, olha só, que interessante. As crenças determinam as nossas emoções. As nossas emoções determinam o DNA. O DNA, e não só emoções determinam o meu DNA, como o DNA das outras pessoas. O meu DNA influencia diretamente a matéria, influencia diretamente a realidade. Então, a gente entende que as crenças determinam emoções, que determinam o DNA, que determina a realidade. Né? Ou seja, crença mais emoção cria a realidade. Ou seja, não existem limites além daqueles que estão programados na nossa mente. Faz sentido isso? Faz sentido? Me fala se faz sentido. Olha só, estou falando que crenças e emoções criam a realidade. Muito bom. Provei cientificamente para você que as crenças determinam a realidade. É ou não é? Mostrei isso? Crenças mais emoções? Ora, vamos voltar aqui para a fórmula do milagre. Fórmula do milagre. Milagre é... Não, peraí. É aqui mesmo. Milagre é um comando... Não, peraí. Eu acho que eu peguei outro papel aqui.
Ué, aqui, tá mais bonito aqui, pronto. Então, milagre é um comando menos dúvida mais crença. Dúvida e crença é a fé. Fé é o quê? É uma emoção. Uma emoção. Então, esta crença e esta emoção determinam a realidade, o milagre. Tá explicado ou não está explicado? Que esta crença, somado, gerando esta emoção, esta crença, a minha crença de que é possível, gerando uma emoção, fé, uma convicção, vai gerar um milagre. Vai fazer o milagre acontecer. E aqui o comando é só porque tem uma macro do Energy Healing que tem que fazer você entrar nesse estado de fé. Tem que entrar nesse estado, se comunicar e fazer e emanar a partir do coração, a partir das emoções, essa informação para o campo. Porque a comunicação com o campo se dá através das emoções. Então, a macroenergética de quinta dimensão faz com que isso tudo se alinhe. Com que isso tudo se alinhe. Crença mais emoção exata, se comunicando com a realidade e criando a realidade. E aí, poxa vida, mas eu estou aqui, o meu cliente, o meu paciente está lá no Japão. É muito longe, mas espera aí, o universo é holográfico. O campo é holográfico. O todo está na parte. Não interessa que eu estou aqui, você está aí, onde quer que você esteja. Não interessa quando quer que você esteja assistindo isso. Se você está se conectando com esse momento presente agora, aqui, no aqui e agora, se você está assistindo essa aula, mesmo que seja uma gravação, se você está assistindo essa aula, você está se conectando com aquele momento, né, daquele ponto dentro da matriz tempo-espaço que está dentro de você, está dentro de mim. Porque eu como parte do todo, carrego o todo dentro de mim. Então a mudança que acontece aqui dentro, então a macro acontece aqui dentro, a coisa acontece aqui dentro, mas reflete lá fora, na sua vida. Eu faço a mudança aqui dentro, por isso que eu fecho o olhinho e fico aqui, ó. Eu estou trabalhando aqui, mas está refletindo aí, porque o campo é um espelho. O campo é um espelho. O campo é ponte. Faz sentido isso? Está fazendo sentido? Você entendeu como é simples fazer milagre? Como é simples, como que as curas acontecem? Tudo bem que muitas vezes a gente tem um efeito varinha mágica, outras não. Então é bom sempre lembrar que os milagres, nós não escolhemos os milagres nos escolhem. Mas existe uma lógica, existe uma metodologia por trás disso. Na medicina também tem metodologia. O sujeito fala assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia, esse é o procedimento adequado, mas existe 90% de chance de dar errado. Existe 50% de chance de sucesso. Ou seja, 50%. E ainda assim é científico. Quando você toma um remédio, ora, esse remédio, ele tem nos estudos, mostra que 70% dos pacientes têm melhoras, os outros só. Tem efeitos colaterais só e pioram. E ainda assim é científico. 70%. Não tem nada é 100%. Nada é 100%. Né? Mesmo cientificamente, existe um percentual. E os milagres não são diferentes. Não é 100%. A gente espera que seja, mas não é. Mas é assim que funciona. Faz sentido, né? Faz sentido? Quem quer fazer milagre aí? Quem quer dominar esse poder? Quem quer saber como dar os comandos certos para criar esse estado interno e determinar a realidade? Influenciar diretamente a realidade. Seja na saúde física, seja na saúde emocional, liberando emoções, traumas, seja liberando crenças instantaneamente, na reconexão espiritual, nos relacionamentos, nas finanças, oportunidades, carreira. É surreal. É surreal. É algo assim incrível, incrível, tá? Olha só. Antes da gente partir para a limpeza de ambientes,
Tem muita gente perguntando, já tem muita gente perguntando sobre a formação de terapeuta healer, que a gente vai abrir na segunda-feira agora, tá? Segunda-feira a gente abre a próxima turma da formação de terapeuta healer, onde você vai aprender a fazer tudo isso, onde você vai aprender, eu vou instalar em você as macros energéticas de quinta dimensão que eu desenvolvi, vou te ensinar a usar para você fazer curas, fazer leituras intuitivas, mudar crenças instantaneamente, fazer manifestações e despertar espiritualmente, viver o seu awakening, tá? Tudo isso que vai te permitir fazer verdadeiros milagres mesmo, tá? Então, a formação a gente vai abrir na segunda-feira, mas quem tiver interesse já, eu já adianto que nós vamos fazer uma oferta especial. Algo assim, só para os mais engajados, só para os mais decididos, tá? Então, se você quer saber mais sobre a formação, se você quer ter a oportunidade de pegar a melhor oportunidade, melhor condição, com os melhores bônus e com desconto até, tá? Então, você bate o QR Code aí nessa imagem e entra na lista VIP. Põe lá seu nome, e-mail e entra na lista VIP para você ter a chance, saber tudo da formação e ter a chance de entrar nas primeiras vagas e ter a melhor condição que a gente vai preparar. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas já entra, porque você entrando, você garante a melhor oportunidade, tá? Melhor oportunidade. Então, Futuro Healer, escreve aí Futuro Healer. Escreve aí Futuro Healer, bate aí, ou o link está aqui no chat também, tá? Escreve aí Futuro Healer, se você entrar no grupo, escreve Futuro Healer, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, seguinte. Vamos à limpeza de ambientes. Por que é importante fazer uma limpeza de ambientes? Ora, tudo é energia. Tudo é energia. E como tudo é energia, o ambiente também é energia. E ele carrega informação. Você já ouviu aquela expressão, paredes têm ouvidos. É ou não é? Quando você entra no ambiente, você já teve a experiência de entrar num ambiente e falar assim, pô, esse ambiente está pesado. Porque a energia do ambiente está pesada. Dependendo do que aconteceu no ambiente, ela guarda memórias. Memórias de brigas, de traições, memórias de conchavos, memórias de crimes. Né? Ambientes onde aconteceram crimes é pesado. Memórias, às vezes, quando alguém morreu naquele ambiente ou foi velado naquele ambiente. Às vezes tem coisa pesada lá e influencia o bem-estar das pessoas que vivem lá, da família, às vezes influencia a saúde, o ambiente pesado vai influenciar a saúde, né? Então, para ser bem simples assim, uma limpeza de ambiente permite que a energia flua, que a vida prospere. Porque a vida, a planta mostra isso, né? Uma planta, ela prospera conforme o ambiente permite. Se o ambiente for nutritivo, se tiver ar, se tiver uma boa ventilação, uma boa luminosidade, uma boa condição de nutrição da terra, a planta vinga e prospera. Se o ambiente for inóspito, tóxico, a planta vai ter dificuldade de crescer e pode até morrer. Então, os ambientes em que a gente vive são iguais ao ambiente da planta. Se a gente está num ambiente tóxico, um ambiente pesado, um ambiente carregado, é natural que a gente fique esgotado emocionalmente, cansado fisicamente, mais irritado, gerando briga, desavença, né, discórdia. É natural que um ambiente, quando a gente está falando do ambiente empresarial, comercial, um ambiente pesado não atrai clientes. Ou o cliente entra, não se sente bem e sai. Não é? Você fica num ambiente onde você não se sente bem? Você não fica. Você compra uma casa que você entra e fala assim, não gostei, senti os arrepios aqui quando eu entrei.
Você não compra, né? Então a limpeza de ambiente serve para você limpar tudo isso. E não importa se você acredita, não importa no que você acredita. Talvez você já tenha tido experiência de um pé de arruda secar, uma pimenteira secar, uma samambaia secar quando você recebe uma visita. É ou não é? O bolo murchar quando chega aquela visita, você está assando um bolo. Aí tocou o telefone, bateu uma vizinha lá, pronto, o bolo solou. É energia, tá? Maldições, mal olhado, tudo isso faz parte. Então a gente vai fazer uma limpeza energética do seu ambiente, tá? Isso é uma coisa que você vai aprender dentro da formação de healer também. Tem muitos healers, inclusive, que se especializaram em limpeza de ambiente e servem muitos clientes até semanalmente como uma diarista, né? Toda semana vai na empresa, vai na loja, vai na fábrica, e é curioso que depois, e isso é visível, tá? Poderia até ser científico, se a gente catalogar todos os dados e mostrar a relação de causa e efeito. Mas toda vez que faz uma limpeza de ambiente, a loja começa a vender mais. A loja começa a vender mais. Isso é mensurável. Isso é mensurável. Né? Faz uma limpeza de ambiente, aquele imóvel que está preso, está travado há 30 anos. Faz uma limpeza de ambiente, o imóvel começa a receber visita e acaba sendo vendido. Coisas assim. Né? Pessoa está doente, faz uma limpeza de ambiente, a pessoa melhora a saúde. Pode acontecer, nem sempre é a culpa do ambiente, da energia do ambiente, mas pode ser. Pode ser também uma influência. Né? Se você está num ambiente mais adequado, você dá mais chances do teu próprio corpo se reerguer. Eu quero mostrar para vocês um vídeo da Salete, que tem uma história bacana para contar exatamente sobre isso, para vocês entenderem do que eu estou falando. Tá? E em seguida a gente vai para a prática de limpeza de ambiente, que eu vou na tua casa, ou no teu escritório, ou na tua fábrica, ou na tua loja, onde você quiser, na tua, para fazer limpeza de ambiente para você. A live da ajuda da criança aqui, ela falou, nossa, a senhora pode ajudar a minha neta. Essa senhora me passou confiança, eu vou procurar ela. E ela saiu me procurando e então ela me disse, olha, como você ajudou aquele bebê, eu acredito que você vai poder ajudar a minha neta de 4 anos que nunca teve um sono tranquilo. Sempre o sono dela foi agitado. E ela agora, com 4 anos, piorou. Ela acorda para dormir no baile. Toda noite era no baile para dormir. O que eles faziam? Colocavam ela no carro, saíam passear. Aí ela adormecia, traziam para casa. Ela ficava na cama até algumas horas da dormia, né? E daí acordava e era aquela choradeira. Algo incomodava ela, mas eles não conseguiam identificar o quê. E daí, nesse meio tempo, essa menina é tratada com paciência, perde paciência, você vai dormir porque tem que dormir, vai, né? Enfim, a hora que eu fui limpar a casa da senhora, eu pedi para ela me mandar fotos. Então, quando eu entrei na porta da sala, eu levei um susto tão grande, porque o que eu vi lá, jamais imaginava ver uma sala. Eu abri assim, ondas de água do mar, verde. Sabe o mar de chuva? Aquela água verde, borbulhando, e parecia que ia me engolir. Isso na leitura intuitiva, você não estava fisicamente na casa. Você recebeu a foto da casa e você foi fazer a limpeza energética à distância. Sim, abre a porta, licença, abre a porta. Água de mar aqui? O que é isso? Bom, vamos secar essa água, né? Seca a água, tudo se acalmou. Aí, mais no canto da casa, via uns rostos nebulosos, assim, figuras humanas distorcidas. E pareciam que estavam desesperadas. Sem entender também, limpei. Tá, a sala ficou sequinha, água do mar sugada, os rostos que tinham aquela energia também limpo. Aí fui para os quartos. No quarto do bebê não tinha nada. Caminha tranquila, nada. Daí o que mais que eu encontrei foi na churrasqueira. Na churrasqueira tinha uma presença de um senhor. Eu sempre penso assim comigo, é o senhor mesmo, a energia dele que está ali no ambiente. Enfim, ele me disse assim, eu estou aqui, tudo intuitivamente, eu estou aqui para ajudar.
Ela me chama e eu ajudo. Mas eu estou cansada, eu quero voltar. Aí encaminhamos, né? Porque sempre eu chamo meus anjos. Então tá, você pode ir. Ela não, eu vou conversar com ela e tal, ela vai ficar bem. E esse senhor foi. Ele não era um senhor idoso, ele era um senhor novo até. Bem, terminei toda essa limpeza, mandei amor, porque eu termino o suporte, daí eu inicio com suporte de amor. Para todas as pessoas da casa, para todos os projetos. Quando eu converso com a mulher, eu falei assim, olha, eu nem sei se eu te conto, mas como você tem todo esse conhecimento, essa caminhada, eu vou te contar. O que eu vi ali na sala é estranho, mas eu vi a imagem de mar, água de mar, em dia de chuva, que a água era verde. Porque no console é azul, né? Quando está chovendo, aquela água é verde. Aí ela falou assim, tem razão. Ali naquela sala foi velado o meu marido, que morreu afogado quando nós estávamos na praia, as crianças eram pequenas. Viu como tem a energia do dia do velório? Deviam estar comentando, sim, todo mundo comenta, né? Comentar sobre aquele sofrimento, a imaginação das pessoas. Permaneceu, né? Permaneceu impregnado no ambiente. Aquelas pessoas que choravam perto de algo que eu não conseguia distinguir, era o falecido e eram os familiares, né? Toda aquela energia de tristeza ficou no local. Enfim, a menina passou a dormir. Por quê? Com certeza a menina via e se assustava, ou aquelas imagens estavam constantemente na mente dela, e ela tinha medo de dormir. Sim, era uma energia pesada que estava naquele ambiente, naquela casa. Então, e tu vê o quanto tempo que ficou, porque as crianças eram pequenas, papai e mamãe vão para a praia, o papai se acidenta, né, morre afogado, a mãe volta, os filhos crescem, o filho casou, e essa menina era neta da dona da casa. Era a neta, e estava ainda... E ela tinha quantos anos, e essa aí, menina? Que não conseguia dormir? 4 anos. Com 4 anos. E esse acontecimento foi de muitas décadas atrás, porque as crianças eram pequenas, os filhos eram pequenos. E daí o filho casou e ficou morando nessa casa. Enfim, até onde eu sei, a gente sempre conversa, a menina tá dormindo bem, tá tranquila, e a gente pega um amor pela criança, né? Eu olho para a foto da menina assim, e sempre mandando amor incondicional para todos. Então esse resolveu, não precisou mais sair. Aquela noite, então eu limpei. Naquela noite disse que ela dormiu sem fazer baile, foi dormir e só acordou lá pela metade da noite, levaram ao banheiro e voltou a dormir. Aí, bom demais, né? Bom, peraí, cadê? Pronto, bom demais. Dá para entender do que eu estou falando? Isso é só um exemplo de uma limpeza de ambiente, qual que é o efeito. Eu estou vendo aí muita gente que, eu sinto a presença, alguém está com problema, não sei o que tal. Dá permissão. O que a gente vai fazer aqui? Você vai me dar permissão para eu fazer a limpeza. Se tiver alguma coisa estranha lá, eu vou trabalhar e vou limpar. Você vai aprender a fazer isso dentro da formação também, não se preocupa. Tem assim, é super tranquilo, é só fazer um comando, uma macro, e a coisa flui, a coisa funciona, tá? Não, é muito tranquilo mesmo, muito tranquilo mesmo. Mas agora você só me dá permissão e me deixa eu ir. Como é que vai ser? Eu vou imaginar que eu estou indo na sua casa. Então, eu vou imaginar uma casa grande para contemplar todos, mas se for uma casa pequena, não tem problema, tá? Eu vou falando, me leva para tal lugar, me leva para tal cômodo, tal cômodo, tal. Se não tiver o cômodo, tá tudo bem. André, mas eu quero que você faça a minha oficina mecânica, eu quero que você faça a minha fábrica, eu quero que você faça no meu terreno. Tudo bem, você adapta. Imagina você está me levando lá, mas eu vou imaginar que a gente está indo numa casa, mas você pode ir para qualquer lugar, tá? É importante que seja sua. Você não pode falar assim, eu quero fazer a limpeza na casa do meu filho. Não. Aí ele tem que fazer. Eu quero fazer a limpeza na casa do meu vizinho. Não. Na casa dos meus pais. Não. É na sua casa. Eu tenho uma casa alugada. Também não pode. Porque é a residência de outra pessoa. Agora, eu moro numa casa alugada, então você pode. É como se você falasse, eu posso fazer faxina nesse ambiente? Eu posso entrar lá e fazer faxina na hora que eu quiser? Então você pode fazer uma faxina energética. Se você não pode fazer faxina na hora que você quiser, então você não pode fazer energética também, tá? Então vamos lá.
E aí depois a gente pede, depois eu vou pedir para fazer a cura dos pets também. Então vamos, deixa eu pôr uma música, porque eu vou ficar de olho fechado e a gente vai conversando aqui. Isso, pronto. Então, começa com uma respiração profunda, para a gente ficar na mesma página. Inspira profundamente pelo nariz, segura e solta. Isso, inspira. Segura e solta. Isso, mais uma vez, inspira. Segura e solta, relaxando o corpo. Isso. Eu vou me conectar com você agora. Te mandar amor incondicional. Com a tua permissão, eu vou fazer uma limpeza energética em você. Isso. Agora imagina que você está me encontrando na frente da sua casa. Me recebe na frente da sua casa. E já me dá permissão para fazer a limpeza da entrada. Isso, vamos entrar agora, me conduz para entrar na casa. E se a sua casa tiver um lavabo e muitas casas têm um quarto na entrada, um escritório, me leva para esses ambientes, me dá permissão para limpar. Isso, me leva na sala. Sala de TV, sala de estar, sala de visita. Sala de jantar.
Sala de almoço, copa, cozinha. Despensa, lavanderia, dependências de funcionários, quintal. Se tiver varanda, churrasqueira, mar externa, jardim, piscina, área gourmet. Vamos entrar na área íntima agora, os quartos. Leva nos quartos, nos banheiros. Se acaso tiver um sótão, porão, garagem. Se tiver algum lugar faltado, me leva nesse lugar, ou nesses lugares que a gente ainda não fez a limpeza.
Isso. Se você tiver algum pet, algum animal de estimação que esteja precisando de alguma cura, intenciona agora, me dá permissão e coloca a sua intenção na cura desse animal. E por fim, dá permissão para fazer a cura do sono, para que você tenha uma noite de sono tranquilo, profundo, reparador, que você possa acordar amanhã totalmente restaurado, descansado, com energia, foco, clareza. Dá permissão para fazer a cura do sono. Muito bom. Uau! Uau! E aí, turma? Vamos voltando. Abre o olho agora e observa o ambiente. Percebe, repara se mudou alguma coisa no seu ambiente. Como é que está o ambiente agora? A cura do papagaio. Agora o papagaio vai sair falando gratidão, gratidão, gratidão. Tá mais leve? Quando você olha para o ambiente, tá limpo, leve, claro. É isso aí. Vocês vão ver agora, além de sentir, é possível que vocês vejam uma mudança na dinâmica das pessoas que vivem nesse ambiente. É possível que você repare uma mudança na dinâmica. Porque muda o ambiente, muda a energia, muda o astral das pessoas, muda as interações. Então, muito bom, é muito bom. Isso é o tipo da coisa que é interessante fazer com uma certa frequência. Semanalmente, quinzenalmente, fazer uma limpeza do ambiente. É igual faxina. As energias estão constantemente entrando e pegando, né? Igual poeira, igual sujeira. Então, importante fazer, tá? Para aqueles que são futuros healers, escreve aí. Ó, se você não é
Se você não entrou ainda na lista VIP, ó, tá aqui, a lista VIP. Entra aqui e o link está aqui, o link está no chat também, para você entrar na lista VIP. Segunda-feira a gente abre as inscrições da formação de terapeuta healer, seja para você ser profissional, seja para você trabalhar voluntariamente, ajudando as pessoas gratuitamente, seja para você trabalhar para você, poder fazer suas limpeza dos seus ambientes, nas suas coisas, sua casa, sua empresa, seja para você limpar o teu corpo, seja para você curar, manifestar o que você quiser na sua vida e na vida da sua família, tá? Segunda-feira abre, depois eu conto mais sobre informações, sobre como que é, quando que é, quanto que é, mas se você quiser garantir a melhor condição, já entra nessa lista agora, tá? Olha só, antes da gente fechar aqui, amanhã a gente tem a aula, os 7 superpoderes dos healers. Amanhã é uma aula incrível, os 7 superpoderes dos healers, e eu vou conduzir uma experiência de alinhamento e despertar da consciência dos milagres. Despertar da consciência dos milagres. É lindo, é uma experiência, uma vivência linda, tá? Você precisa participar. Então amanhã a gente tem o Desafio Caçar o Tigre às 11h11, e às 20 horas, a aula 4 do Curatlon, os 7 superpoderes dos healers. E como eu fiz ontem, eu vou fazer de novo. Eu vou dar um dos meus livros, A Cura da Ansiedade, A Cura da Conta Bancária, Vencendo a Procrastinação ou A Bússola da Prosperidade, para o melhor comentário sobre a aula de hoje, tá? Ontem teve um comentário lindo, olha aqui, olha lá, da Luzineri Nedina, bom, não sei, Luz e Neredina. A aula de hoje foi maravilhosa, chorei muito e tive uma cura. Meu olho esquerdo estava com secura. Quando acabou a meditação, ele simplesmente começou a sair lágrimas. Abundante deste olho, e ao abrir senti que estava normal, sem mais a secura. Gratidão. Eu achei lindo, foi difícil escolher, porque foram muitos comentários assim, muito impactantes, muito lindos, muitas vivências, mas eu escolhi esse pela cura. Eu escolhi esse pela manifestação de mais um milagre, tá? E esse me tocou pela cura mesmo. Então, amanhã você vai lá no Instagram, André Sampaio Healer, e comenta no como é que foi a aula de hoje. O melhor comentário vai ganhar um livro. A gente vai escolher o melhor comentário e você vai poder escolher um dos meus livros, tá bom? Então, vai lá no Instagram, dá a sua curtida lá, me segue se você ainda não segue e comenta como é que foi a aula de hoje, tá bom? E entra na lista VIP, que, puxa, é a mudança de vida, tá? É a guinada, é o que você precisava, o que estava faltando para você desbloquear, destravar, curar a sua vida como um todo, tá? Então, pessoal, é isso, ficamos por aqui. Amanhã tem mais, vejo vocês amanhã. Tchau, turma. De médico, eu estou tentando fazer como se eu fosse uma pessoa leiga. Então, eu deixo de conhecimentos médicos nesse início, justamente para que assim, as pessoas possam ver e ter o testemunho que a técnica funciona com qualquer pessoa. Eu poderia realmente, como até umas conversas que a gente teve no particular, usar a ferramenta que eu tenho. Mas não, eu estou usando como se eu fosse mesmo uma pessoa que nem tivesse escolaridade. Mas eu confio tanto na técnica que eu me jogo de cabeça. O que vai acontecer depois é consequência. Então, eu vi muito resultado. Mas uma experiência que eu posso testemunhar assim, muito favorável à técnica é que eu tinha uma síndrome que chama Síndrome do Piriforme, que
Daí eu teria que muitas pessoas procurar na internet, né? É como se fosse um problema do ciático, mas é um músculo pequeno que tem no glúteo. E eu tinha gasto, acho, mais de R$ 8.000 em tratamento. Isso já faz uns 8, 9 anos. E não resolveu nada. Nada, nada. Com todos os tratamentos. E quando eu fiz o nível 1, daí eu pedi específico para isso. E, sei lá, 1 minuto depois eu não estava sentindo nada. E nem eu acreditava. Falei, não é possível. Tem alguma coisa errada aqui. E daí eu acabei o nível 1. Eu falei assim, não, é isso mesmo, porque todo mundo falava que eu não poderia me curar. Na hora que eu achei uma ferramenta que eu posso me curar, eu falei, nossa, agora eu posso fazer qualquer coisa mesmo. Uau! Você simplesmente aplicou o procedimento? No dia eu fiz o preparar, amor incondicional, cura, nem fiz cura dos sintomas. Você só fez a cura para a síndrome? Depois o terminar. E uma vez só, não fiz. Então, esse foi o verdadeiro efeito varinha mágica. Não é tão físico. Histórias assim, interessantes que aconteceram. Teve até uma que eu comentei com você, que eu acabei o nível 1 e fui fazer o plantão. Eu cheguei no plantão, tinham 5 médicos. Eles falaram, Bruno, mas o que você foi fazer? Porque geralmente eu chego bem cedo. Eu falei, não, eu estava fazendo um curso. E daí eu tentei explicar o que era o Energy, né? Eles não entenderam muito bem, mas eu falei, se vocês quiserem eu faço só a parte, até o amor incondicional. Eles falaram assim, tá, alguns você pode fazer a parte de cura específica, né? Um estava com dor na coluna, outro estava com dor de cabeça e tal. Daí eu fiz e na hora passou. Foi feito varinha mágica em 60% deles. Daí eles falaram, não é possível, você nem pôs a mão em mim. Todos os médicos. Eles falaram, não é possível o que você está fazendo. Eu falei assim, bom, possível ou não, eu não vou fazer mais que isso agora que eu vou trabalhar, né? Mas assim, melhorou na hora. Realmente foi assim, o efeito é muito bom mesmo. Teve uma paciente que estava tratando com... Ela tem um problema na coluna. Eu não vou lembrar direito qual síndrome que ela tem. Porque eu acabo vendo bastante pacientes, né? E a gente tinha usado tudo para dor para ela. Morfina, tramal e nada. A mulher estava xingando lá. Daí eu falei, olha, vai estar faltando uns exames para a senhora vai voltar amanhã cedo. Mas a senhora passa no consultório que eu vou conversar com a senhora um minutinho. Daí ela voltou. Eu falei, olha, eu entendo que a senhora está com dor. Se a senhora me permitir, eu vou fazer um tratamento para a senhora. E daí eu falei assim, eu só preciso que a senhora fale de 0 a 10 quanto está a dor. Daí ela pegou e falou, tá 6. Mas já tinha tomado de todas as medicações. Eu falei, então tá, só um minutinho. Eu peguei e fiz de novo o amor incondicional. Na época eu ainda não fazia a busca, né? Eu só fiz de novo, o básico lá. Tá. 1 segundo depois que eu falei terminei, ela ficou olhando para minha cara e falou assim, e aí? Eu não estou sentindo nada, o que você fez? Daí a filha queria que desse o telefone da clínica que eu atendia, e lá eu só estou atendendo o SUS, né? Falei, não, e também não adianta você ficar vindo todo o plantão com alguma coisa. Mas ela falou assim, é impressionante, eu tomei de tudo já, estou aqui um tempão, você olha para minha cara e pega e fala que eu estou boa, não é possível. Ela falou assim, o que é isso? Dá aqui o nome, eu vou pesquisar André Sampaio, o que ele faz, porque né, ficou bem impressionado. Eu vim aqui com muita alegria falar do Energy Healing, o quanto essa técnica maravilhosa transformou a minha vida, a vida das pessoas que eu amo. A terapia de psicologia, a gente conseguia sim atingir resultados, mas demorava às vezes meses para a gente atingir um resultado. Coisa que no Energy Healing, com pouquíssimas sessões, a gente atinge esse mesmo resultado. Então, é muito impactante, tanto para mim como terapeuta, né, de ver o meu cliente voando feliz de volta para a vida dele, e quanto para o cliente também. Eu escolhi 2 curas energéticas que aconteceram e fizeram a grande transformação na vida dessas 2 pessoas, mas assim, tem infinitas. Então eu escolhi uma transformação, né? A gente conseguiu atingir a cura física
dessa pessoa, num caso bem assim delicado. Era uma pessoa que estava com diagnóstico de Clostridium difficile. É uma bactéria muito perigosa que ataca o intestino e ela provoca quadros de diarreia, vários, podendo levar a pessoa à hospitalização. E se não for cuidado, se essa doença não for, né, pegar a tempo, ela pode sim levar a pessoa à morte. A pessoa veio falar comigo, nós fizemos o atendimento, fizemos 3 atendimentos para entender a causa, da onde que estava vindo essa doença. E depois, para nossa feliz e grande surpresa, ela, depois de 3 atendimentos, voltou no médico, fez exame e, qual a grande feliz surpresa, ela estava negativada, não existia mais o Clostridium. Eu fico até arrepiada de falar, porque é uma doença muito difícil de se tratar e de se curar. E a gente conseguiu atingir isso com 3 atendimentos. Então é realmente de arrepiar o que essa técnica pode fazer pelas pessoas. A outra cura de grande transformação que ocorreu é uma cura emocional de uma pessoa que me procurou no final do ano passado, me dizendo que estava muito mal, que não tinha mais ânimo para a vida, que estava realmente desanimada, que ela ficava parada em casa, que não tinha ânimo simplesmente para nada. E começamos então o atendimento. Ela tinha questões de sentimento de mágoa, de ressentimento, e tudo isso fomos limpando, e autoestima, enfim, ela estava com várias questões. E resumo da história, essa pessoa, ela hoje, ela voltou a fazer, a redescobrir e voltou a fazer as atividades que ela gostava de fazer, quer dizer, ela voltou a ter prazer na vida, né? Ela mudou para um apartamento que ela tanto queria e ela não tinha, ela ficava procrastinando e ela não tinha o ímpeto de ir atrás desse sonho dela. E agora, essa última sessão que eu fiz com ela me contou que ela vai realizar o grande sonho da vida dela, de fazer uma lipoaspiração, e ela está se gostando mais. Então, assim, nossa, e se você me perguntar, Paula, em quantos atendimentos deu essa transformação? 4 atendimentos. Isso é inacreditável. Eu juro por Deus que eu fico arrepiada, porque quando eu lembro de como eram meus atendimentos, atuando com a psicologia, era legal, mas com 4 atendimentos a gente não tinha esse boom, né, na vida da pessoa, tanto numa questão física, como eu falei do Clostridium, quanto na questão emocional, como eu falei dessa história. Se você não conhece essa técnica, vale a pena você conhecer, tanto para sua autotransformação, quanto se você sente que você tem essa essência, né, de querer ajudar os outros e fazer isso como uma profissão. Eu super recomendo, estou muito feliz. Além da prosperidade financeira, a gente tem a prosperidade pessoal, de estar feliz e ver resultado e ver que a gente está transformando a vida de muitas pessoas de uma maneira muito rápida e, importante dizer, muito tranquila também. Energy Healing é maravilhoso.